Akureyri ou Akureyri, eu escutava as duas pronúncias quando eu fui lá. Eu fui devido ao meu trabalho como tripulante de navio de cruzeiros a bordo do Beautiful Norwegian Star, que é um navio da Norwegian, claro, NCL, que faz rota pela Islândia e uma das paradas principais é Akureyri. Akureyri é a cidade considerada é a maior cidade do norte da Islândia, considerada a capital do norte do país. É na beira do mar, lógico, né, porque o navio para lá, e ela é como se fosse morro acima, o que dá um pouco de cansaço, dependendo da sua mobilidade. Não eram morros muito íngremes, não. Eram morrinhos tranquilos, e ao mesmo tempo que você tinha que subir morro, mas também você tinha uma bela vista de vários pontos onde você parava na cidade, você conseguia ter uma vista muito bonita. O sistema de transporte público lá é gratuito. Eu fui informado de uma linha que chama número 6, que vai ao redor de toda a cidade. Eu não fiz essa linha, recomendei para alguns hóspedes do navio. Teve duas mulheres que fizeram e elas falaram que não tinha nada demais, que eles iam para lugares que não mostrava nada interessante da cidade. O centrinho, logo perto do porto, é muito interessante. Você consegue caminhar por todo ele muito rápido e com pouco tempo de caminhada você consegue ver o principal, que no caso é a igreja luterana, aquela das escadarias. Um dia eu contei os degraus ali da escadaria e eu esqueci, mas eu acho que ela era um pouquinho mais de 100, talvez 108 degraus. Eu lembro muito bem desse número, era um pouquinho só mais de 100 degraus. E se você continuar depois da igreja, você vai ver o Jardim Botânico. Pelo centro é muito interessante andar, você vê essas lixeiras usando roupas de lã, você vê os semáforos. Os semáforos, eu acho que deve ser impossível você querer ultrapassar um sinal vermelho, sendo que o sinal, em vez de ser um círculo, é um coração. Tem vários museus ali também, só que para mim é meio caro, porque a Islândia é um país mais caro, né? Então cada museu era em média R$ 50. O museu de artes ali logo no centro tem uma calçada colorida na frente dele que indica ele. Eu só entrei na loja, porque para visitar o museu mesmo era mais de R$ 100. Além do mais, o que já está no exterior já é muito lindo para nós que somos brasileiros, então é muito mais interessante curtir a viagem, a cidade por fora, do que ficar dentro de algum lugar, a não ser que esteja chovendo. Mas voltando a falar sobre o Jardim Botânico, ele é o Jardim Botânico que está mais ao norte do mundo, e ele é pequeno, não é muito colorido, mas é bonitinho, é de graça também, então vale a pena você conhecer. E também sobre banhos termais. Tem um que é um pouco mais afastado da cidade, que chama Mývatn. Eu vou pronunciar aqui as coisas do jeito de qualquer maneira mesmo. Mas tem uma outra que é pertinho da cidade, dá até para ir a pé se você quiser, chama Forest Lagoon. Esse aí eu fui um dia. Tem vários ambientes, tem as piscinas em temperaturas diferentes, uma um pouquinho mais quente, outra mais morna. Tem aquela piscina pequena, uma piscina pequena de água muito gelada, tipo 5 graus. Tem a sauna seca e sauna a vapor também. Você vai andar mais ou menos 3 quilômetros, 3,5 km do centro da cidade até ela. Eu fui caminhando e no caminho pedi carona. E carona é uma coisa que dá certo na Islândia. Só não deu certo pra mim uma vez, mas de todas as vezes que eu pedi carona, em todas as 5 cidades que eu visitei, eu consegui. A minha viagem aconteceu no segundo semestre de 2022. Visitamos a Akureyri de junho a mais ou menos início de setembro. Mas eu tô colocando o tarifário aí pra você um pouquinho mais recente da Forest Lagoon. Esse tarifário é de agosto de 2023. E você pode ver aí que adulto paga $50 sem toalha inclusa. Uma opção mais perto do centro, bem no centro mesmo, e também mais barata, é o Clube Glerarlaug. Lá você vai ter também piscina mesmo, né? Só que piscinas em várias temperaturas, você também tem saunas. Tem daí também tobogãs, que são tobogãs que são bem diferentes, eu nunca tinha visto na vida. Tem também xadrez gigante. Tem um bebedouro para você se hidratar à vontade enquanto estiver lá. Eu não fiquei tirando foto porque eles não gostam que tire foto da área da piscina lá na Islândia. Tem um edifício redondo, marrom, que chama Hof. É um centro cultural e centro de informações também. No caminho até lá, você vai ver que tem várias placas pela rua que contam um pouco da história de Akureyri também. É interessante você parar para ler essas placas também. No centro, no Hof tem Wi-Fi e também se você for de navio, provavelmente eles vão montar uma cabine de Wi-Fi assim que você sai do barco. Pelo menos a Norwegian fazia isso. Ela achou uma namorada, tá lá, todo sensual. Nesse centro de informações você pode se aprofundar em alguma informação que eu só passar por aqui e você quiser saber mais. Sobre os museus, por exemplo, tem o Museu de Akureyri, tem o Museu do Davi, que é um escritor lá da região, tem o Museu dos Brinquedos, Museu da Aviação, Museu Industrial, Museu da Bicicleta. Alguns deles você encontra no caminho para o aeroporto. Quando você começa a andar pela estrada em direção ao aeroporto,
Você vai ver de um lado várias estátuas que são legais, tem um barquinho também que eu tirei essa foto. E do outro lado você tem alguns museus. E as casas também são construções muito interessantes. Se você continuar um pouquinho depois do aeroporto, aí você vai ter o que eu falei, a entrada à esquerda para Forest Lagoon, atravessando uma ponte. E se você continuar um pouquinho mais reto, ainda sem ultrapassar a ponte, você vai ver um parque que é muito interessante, que se chama Kijarnas Kogur. Esse parque abre todos os dias, pelo menos eu estou deduzindo aí pela informação da placa. E são trilhas fáceis de fazer, são trilhas que parecem mais estradas de terra mesmo do que trilhas. No dia que a gente foi lá, tava tendo um jogo de vôlei, tinha uma espécie de Stonehenge islandês lá também. E na saída nós resolvemos voltar pela parte de cima da cidade para poder ver um cenário diferente, né? E acabamos vendo só um cemitério mesmo. Mas o parque foi um lugar muito gostoso de parar e dar uma descansada, uma respirada naquele ar puro islandês que é incrível. O parque também é muito bem servido de banheiros, bebedouros. A Islândia toda é servida de bebedouro porque você pode beber água de qualquer torneira porque a água é pura. E tem também parquinho e academias ao ar livre no parque. Lugar para acampar também, talvez você não está viajando de navio, mas aí você pode considerar parar lá e talvez passar uma pernoite lá, nesse parque. No centro de informação eles têm mapas que te dão várias ideias de trilhas que você pode fazer pela cidade. Não trilhas assim, no sentido de ir pro meio do mato, mas percursos que você pode fazer pela cidade. Por exemplo, tem um percurso que é só de você ver as estátuas. E seguindo as estátuas, você pode acabar achando uma coisa que te interesse mais do que o que eu tô falando aqui também. Você pode tentar ir descobrindo o seu próprio jeito. Um dia, eu fui sozinho até a estação de esqui Hilidarfjall, qualquer coisa assim desse tipo, que era 5 quilômetros a partir da saída da cidade. Então, depois de subir bastante pela cidade em direção às montanhas, eu chegava numa saída da cidade e a partir de lá eu andava 5 quilômetros. Andava 5 quilômetros, mas com o dedão esquerdo, né, em direção apontado para a estrada para ver se talvez alguém parava para mim. E não é que parou, então eu recebi uma carona, mas eu já tinha andado talvez mais da metade do percurso quando o carro parou e por coincidência eles estavam indo lá para a estação de esqui também. Eu estava indo esquiar no verão islandês? Não. Mas eles reutilizam o espaço muito bem lá. Durante o verão, a pista de esqui vira pista de mountain bike. Então, enquanto você sobe de teleférico, eu subi de teleférico, mas tinha outros jeitos de subir também. Eu vi as pessoas passando debaixo de mim de bicicleta. Esse foi um passeio tão bacana que eu resolvi voltar numa outra vez. Falei com a Bruna e a Bruna foi comigo e foi muito divertido de novo. Akureyri, Islândia, a 100 km do Polo Norte. Isso daqui atrás é gelo. Tô quase no topo da montanha, mas é verão. Deu até para tirar a camisa. E olha a vista que eu tô tendo e que custou R$65. Logo da entrada da estação de esqui, a vista para Akureyri já é incrível. Já é para Akureyri e para o fiord, né? Aí subindo de teleférico, você tem duas opções: pagar só a ida ou pagar a ida e volta. Eu paguei ida e volta na época, em 2022, segundo semestre. Tava 1.100 coroas islandesas, o que na época equivalia a R$55. Assustou as ovelhas, Atila. Chegando lá, depois do teleférico, tem um ponto de apoio com Wi-Fi. E dali eu fiz 1 hora de caminhada até o mais alto que eu conseguia chegar da montanha, até lá onde tem o gelo. Eu só não subi mais no topo mesmo da montanha, porque o gelo bloqueava o meu caminho, eu não estava com um calçado apropriado. Mas a caminhada é linda, porque você tem uma vista incrível da cidade, encontra ovelhas no meio do caminho também. E uma outra pessoa também se aventurando naquela trilha. Chegando lá em cima, passei uns 40 minutos lá só admirando aquilo. A gente estava acima das nuvens, isso é uma sensação muito boa. E depois desci. No meio do caminho também tinha fontes, gelo derretendo, né? Fontes naturais de água, então provavelmente o gelo que estava derretendo ali era água que eu bebi, porque quis acreditar que era potável, e acho que era mesmo, devia estar limpo. E foi um passeio muito interessante, uma das coisas mais interessantes que eu fiz em Akureyri, ainda mais de ter feito de carona e tudo mais. Na descida, eu e Bruna, depois de ter dançado balé, sim, dançamos balé lá no topo, mas depois de termos andado um pouquinho, a gente já conseguiu uma carona que nos deixou lá no centro. E assim, a carona com o carrão, né? Isso que é o melhor ainda. Essa trilha até o topo da montanha, da ponta do teleférico até o topo da montanha, é muito bem sinalizada, não tem como você se perder. Não é no meio do mato, você pode ver que é tudo muito aberto.
Então você pode fazer sem medo. A dificuldade é porque é mesmo muito íngreme, então é intenso por isso. Mas a gente também curtia uns passeios no meio do mato. Mas você pode ver que as vegetações lá são todas mais baixas, inclusive na própria trilha, na próxima trilha que eu vou mostrar agora. Tinha olhado os mapas lá no centro de informação e quis acreditar que eu tinha entendido o trajeto, então eu chamei Bruna para ir. Bruna, vamos lá conhecer esse lugar aqui, chamado Lambi. A gente não chegou a ir até Lambi, mas no caminho foi legal, vimos uns cavalos, fizemos carinhos nos cavalos. Depois, na volta, umas 3 horas depois, é que a gente viu que não podia fazer carinho nos cavalos. Tinha uma placa depois que a gente viu, pedindo para não fazer isso. Mas o caminho por essa trilha foi bem divertido. Mesmo que a gente tenha se perdido depois, porque a gente andou demais, a gente acabou encontrando um grupo de pessoas acampando, conversamos, interagindo com eles ali. E, embora você esteja vendo as imagens aí tudo muito claro, isso aí já era mais de 10 da noite. Eu queria que Bruna estivesse contando aqui a parte que a gente se perdeu, porque ela com certeza contaria de uma maneira muito mais engraçada. Perdidos no meio da mata. Átila, como tá a sua história numa hora dessa? Ai, filho. Tá abrindo picada aqui com o meu pé. Eu já caí umas 5 vezes. Eu não sei que eu fiz em qualquer coisa, né? A gente vai chegar. Já tá logo ali. Já tá ali, logo ali? Meia-noite 7. Meia-noite 7. Essa daqui, ó. A estrada, chegando. Aí relaxa aí, vamos. De onde a gente saiu? Lá de baixo, que não dá mais pra ver por causa da neblina. Vai, diva. Momento sublime. Momento. Achamos a saída. Graças a Deus não tem cobra na Islândia. A meus pés. Nossa, meu negócio. Porra. Era uma vez um tênis branco. A gente estava olhando no mapa e a gente achou que estava entendendo. E a nossa ideia era ir por um lado do rio e voltar pelo outro lado do rio. Então encontramos um lugar para atravessar e quisemos voltar pelo outro lado. Só que daí esse outro lado estava meio esquisito, né? Aí, o que a gente resolveu? A gente resolveu assim, não vamos atravessar, não, vamos voltar para o lado original e vamos atravessar aqui no meio do mato, cortando isso aqui, que uma hora a gente vai achar a mesma trilha por onde a gente passou e vamos voltar por ela mesma. Eu pelo menos lembro desse jeito, né? Se tiver faltando alguma informação, Bruna estará aí pelos comentários, complementando a história. Quando chegou mais ou menos uma da manhã, a noite ficou um pouquinho mais escura do que isso aí, mas você pode ver pelas imagens que noite na Islândia no verão é uma coisa que praticamente não existe. Isso foi a única vez em que tivemos pernoite em Akureyri. Isso não é uma coisa normal, tivemos pernoite aí porque o navio teve um problema com a rota. Tá curioso sobre a Aurora Boreal? Bom, a única coisa que eu posso te falar é que eu vi meio que um esboço da Aurora Boreal, porque eu achava que era no verão, mas na verdade é no inverno. E como no início de setembro a gente já está indo embora, né, que é quando acaba o verão, então, e a gente está mais ao norte, Akureyri é bem ao norte, então é quando você estiver navegando pela região de Akureyri, que você talvez veja um esboço da Aurora Boreal a partir de setembro. O que você vê, as imagens que você vê aí, são imagens, logicamente, celular. Então o celular enxerga, entre aspas, melhor do que o nosso olho. Então, a olho nu, eu não via desse jeito que tá aí não, mas um pouco mais escuro do que isso, na verdade. Atravessei pro outro lado do navio e vi que a lua estava muito mais bonita. Então, fiquei admirando a lua, porque a Aurora Boreal, ela vem, ela some muito rápido. E você tem que mais ou menos adivinhar o horário que ela vai passar. Então tem que ficar lá no convés do navio de madrugada no vento frio do mar Ártico enquanto o navio navega, então não é muito confortável. Bom, da minha parte é isso, não sei se teve alguma coisa aqui que faltou eu falar, se você sentiu falta de algo você pode me perguntar no comentário. Tem algumas coisas que eu posso só mencionar para você e você vai atrás. Eu fiquei sabendo que lá perto tem um spa de cerveja, então em vez de se você se banhar na água quente, você se banha em cerveja. Procurei depois por Beer Spa. E tem uma cachoeira muito famosa lá perto de Akureyri, que chama Godafoss. Eu visitei ela num outro passeio, eu vou falar isso no outro vídeo, para esse aqui não ficar muito longo, que esse aqui eu me concentro em Akureyri em si. Perto do centro cultural ficava um ônibus oferecendo excursões até Godafoss. Então, como você pode ver aí, são 45 minutos até chegar lá. Você tem 45 minutos para observar Godafoss e depois mais 45 minutos para voltar. Não lembro do preço, esqueci, desculpa. Mas também ali perto tem os passeios que saem para olhar as baleias passeando. Que não é Akureyri, é numa cidade próxima chamada Húsavík.
então vou fazer um outro vídeo disso porque eu fiz esse passeio e depois eu conto melhor em outro vídeo. Mas se você tiver a sorte, você pode ver baleia em Akureyri mesmo. Isso aconteceu comigo por acaso, um dia que eu tava no conversa pelo navio e nós vimos baleias esguichando aquela aguinha, né, pelas costas lá em Akureyri mesmo. Então, gente, muito obrigado. Vou fazer outros vídeos pela Islândia e vou soltando aos poucos, né? Porque eu não tenho experiência em editar vídeo, então você pode ver muito mesmo pela qualidade desse aqui, que não é assim grandes coisas, tá? Então, vai acompanhando o canal, se inscreve aí que quando eu soltar você já fica sabendo. E dá um like. Obrigado, tchau.